Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora a continuação dos exercícios resolvidos sobre potencial elétrico. Questão 6. No campo elétrico criado por uma esfera eletrizada com carga Q, o potencial varia com a distância ao centro dessa esfera, conforme o gráfico a seguir. Sabendo que o meio que envolve a esfera tem constante eletrostática igual a 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, Coulomb a menos 2, determine o valor de A e de B indicados no gráfico, bem como o da carga Q da esfera. Bom, está aqui os dados, né? Constante eletrostática, pede-se o valor de A, do potencial A, pede-se a distância B e o valor da carga Q. Bom, vamos fazer o seguinte, o potencial, tá certo? Foi dado 10 a 4, mas para uma distância de 30 centímetros. Isso aqui é justamente o que, gente? O raio da esfera. 3 vezes 10 a menos 1. Lembrando que para uma esfera, dentro dela, o potencial é constante. E só começa a cair a partir de pontos além da sua superfície. Então, pelo gráfico, já descobrimos que o raio é 30 centímetros. Ou seja, 3 vezes 10 a menos 1. Que mais? A formulazinha do potencial da carga pontiforme, é isso. Para dentro, nós vamos usar, tá certo? Na superfície da esfera. Que é o ponto A. O ponto B vai ser justamente para a distância Bzinho. E, finalmente, o ponto C para a distância de 100 centímetros, ou seja, de 1 metro. Vamos calcular, iniciando pelo ponto C, para simplificar a brincadeira, calcular logo a carga. Assim, colocando, usando a ideia do produto dos meios igual a dos extremos, é isso, VC vezes DC é igual a constante vezes a carga. Colocando valores, VC é 1,8 vezes 10 a quarta, vezes DC, que é 100 centímetros, que é 1 metro. Então, Q é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes Q, onde Q é desconhecido. Isolando o Q, passa o 9 vezes 10 a nona para a esquerda, ela vai para o denominador, e nós temos aqui, então, a divisão de 1,8 por 9, que vai dar 0,2, não é isso? Vezes 10 elevado a 4 menos 9, né? Dando potência da mesma base, repete a base e opera-se os dois expoentes, trocando o sinal do expoente do denominador. Encontramos, então, 4 menos 9 vai dar menos 5, só que para colocar em notação científica, multiplica por 10 o 0,2 para dar 2 e tira-se mais 1 do expoente da potência. Então, 5 negativo menos 1 dá menos 6. Só que menos 6 é micro. Em resumo, a carga Q vale 2 microcoulombs. Agora, usando a expressão para o ponto A, em VA. Quem vai ser o potencial de A? A constante eletrostática vezes o valor da carga sobre a distância de A ao centro da esfera. Ora, o K é 9 vezes 10 a nona, a carga que acabei de calcular, 2 vezes 10 a menos 6, e a distância de A até o centro, 30 centímetros, que é 3 vezes 10 a menos 1 metro. Dividindo 9 por 3, vai dar 3 que multiplica 2, e os expoentes aqui, a multiplicação dos expoentes, nós vamos ter 10 elevado a 9, menos 6 mais 1, que veio do denominador trocando sinal. Em resumo, 6 vezes 10 elevado a 4 volts, ou seja, 60 mil volts é o potencial sobre a esfera. Finalmente, V de B, ou melhor, vamos usar V de B para calcular a distância B. Colocando os valores, V de B nós temos 3 vezes 10 a quarta, vezes B, que é desconhecido, que é igual a quem? 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q, que é de 2 vezes 10 a menos 6. Multiplicando 9 por 2 dá 18, 10 a nona vezes 10 a menos 6 está aqui, e o 3 vezes 10 a quarta passa para o lado direito, dividindo. 18 por 3 vai dar 6. 9 menos 6 dá 3. Positivo. Menos 4 vai dar menos 1. 10 elevado a menos 1. Então,
60 centímetros é a resposta. Antes de passar para a próxima questão, vamos fazer uma observação para determinar o potencial elétrico da esfera maciça, o potencial elétrico da casca esférica e o potencial elétrico das casca esférica e esfera maciça concêntricas. Vamos iniciar pela esfera maciça. Ora, quando eu carrego uma esfera maciça com a carga elétrica positiva ou negativa, tá ok? Nós vamos ter duas regiões. Regiões com pontos afastados em relação ao centro, com distâncias menores que o raio, ou até igual. Então nós vamos ter o potencial constante dado pelo valor da constante elétrica do meio, vezes o valor da carga sobre o raio da esfera. Para pontos mais distantes, nós vamos ter constante eletrostática vezes a carga sobre essa distância. Ou seja, nós vamos ter um potencial menor do que o potencial dentro da esfera. O mesmo vale para a casca esférica. Só que aqui nós temos, na realidade, três regiões. Mas, na primeira região, que é para pontos menor que... cuja distância ao centro é menor que R2, pontos entre distâncias entre R2 até R3, que é o raio externo, e pontos mais distantes que R3. Ok? Observe que nesse caso nós temos apenas dois potenciais possíveis, similar da casca ou a da esfera maciça. Então, do ponto de vista elétrico, tanto faz uma esfera maciça quanto a esfera oca. A diferença agora vai vir quando juntarmos as duas. Nós vamos ter então 4 regiões, tá certo? Com 4 potenciais. Né? Lembrando que agora o potencial vai ser a soma dos potenciais de cada uma das esferas. Ou seja, nós vamos ter 4 regiões. A primeira dentro da esfera maciça. A segunda para pontos cuja distância ao centro é maior que R1 e menor que R2. Ok? Depois, para regiões onde a distância está entre R2 e R3. E, finalmente, para pontos mais afastados, tá certo? E isso vai gerar um gráfico similar a esse. Ó. Então, para a primeira região e para a terceira, nós temos potenciais constantes. E para as regiões, a segunda região e a quarta, nós temos potenciais decrescentes, o cujo módulo vai tender a zero. Né? Ok, então vamos usar essa ideia agora para resolver a questão 7. Na figura estão representados dois condutores esféricos A e B, concêntricos. Se a constante eletrostática do meio é 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado, Coulomb a menos 2, o raio R1 é 30 centímetros, o raio R2 60 centímetros e o raio R3 90 centímetros, e a carga QA é 1,6 microcoulombs, e QB, a carga B, é igual a menos 6 microcoulombs, determine o potencial elétrico e a intensidade do campo elétrico no ponto A. M distante 40 centímetros do centro das esferas. N distante 80 centímetros do centro das esferas. E S distante 120 centímetros do centro das esferas. Ok, vamos lá então. Os dados então são estes. A constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb a menos 2. R1 30 centímetros, R2 60 centímetros, R3 90 centímetros, QA 1,6 microcoulombs e QB menos 6 microcoulombs. Então aqui está o que eu quero. Para 40 centímetros, qual é o potencial e qual é o campo elétrico. Para 80 centímetros, qual é o potencial e qual é o campo elétrico. E finalmente, para 120 centímetros, qual é o potencial e o campo elétrico. Letra A. Eu quero calcular o potencial e o campo elétrico para uma distância D igual a 40 centímetros. Observe que nesse caso, o meu D é maior que o raio R1, ou seja, ele está fora da esfera maciça, mas está dentro da esfera oca. Então vamos calcular o potencial, tá certo? Que vai ser a soma do potencial gerado pela esfera
maciça e da oca. Ok? Lembrando aqui que, como eu estou fora da esfera maciça, eu vou ter que usar essa distância que é de 40 centímetros, não é isso? Então, o K já consigo isolar. A carga é 1,6 micro sobre a distância do ponto até o centro das esferas, que é 4 vezes 10 a menos 1, 40 centímetros. A carga B é negativa, vai subtrair, então 6 vezes 10 a menos 6, que é o valor dela, sobre a distância do raio R2. O raio R2 também é 6 vezes 10 a menos 1. Então, vamos fazer as operações devidas, não é isso? 1,6 por 4 dá 0,4. 10 a menos 6 menos 1 vai dar 10 a menos 5, não é isso? Porque fica menos 6 menos menos 1, ou seja, menos 6 mais 1, que vai dar menos 5. E ele é um fator comum, já coloquei fora do parênteses. A divisão aqui vai dar 1. Ok? Subtraindo, nós vamos encontrar 0,4 menos 1, 0,6. E as potências aqui eu já operei elas. Ficou 10 elevado a 9 menos 5. Multiplicando 9 por menos 0,6 dá menos 5,4. E vezes 10 elevado a 9 menos 5, que dá 10 elevado a 4. Em resumo, o potencial nesse ponto a 40 centímetros do centro das esferas é de menos 5,4 vezes 10 a quarta volts. Agora o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico. É simplesmente calculado pela constante K vezes o valor da carga sobre a distância ao quadrado. Lembrando que a casca esfera B ela não vai produzir campo dentro dela. Então, é simplesmente o campo gerado pela esfera maciça. 9 vezes 10 a nona, vezes 1,6, não é isso que é a esfera maciça, vezes 10 a menos 6, sobre a distância do centro da esfera até o ponto D, que está a 40 centímetros. Fazendo as devidas operações, nós encontramos 9 vezes 1,6, 10 elevado a 9 menos 6, o quadrado de 4 é 16 e o quadrado de 10 a menos 1, 10 a menos 2. Fazendo as devidas operações, nós encontramos que 1,6 por 16 vai dar 10 a menos 1, não é isso? Fica 9 vezes 10 elevado a menos 1, mais 9 menos 6, mais 2, que vai dar no total 4. Repetindo, menos 1 da divisão aqui, mais 9, dá 8, menos 6 dá 2, mais 2, 4. Resumindo, o campo elétrico a 40 centímetros do centro vai ser de 9 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Letra B. Calcular o potencial elétrico e o campo elétrico para uma distância de 80 centímetros em relação ao centro das esferas. Observe que nessa situação o ponto está justamente dentro da casca esférica, porque ela tem uma distância. O R2 é 60 e o R3 90, né, raios interno e externo, e o ponto está justamente dentro dela. Então, para isso, vamos calcular o potencial, ok? Usando a constante eletrostática vezes a carga A sobre a distância D, que é 80 centímetros, mais a constante eletrostática vezes a carga B sobre o raio externo da casca. Colocando os valores, a constante eletrostática coloca em evidência e fica 1,6 vezes 10 a menos 6, que é a carga QA, sobre a distância ao centro dela, que é 8 vezes 10 a menos 1, menos a carga QB, que é 6 negativo vezes 10 a menos 6, dividido por quem? Pelo raio externo da casca, 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a menos 1. Fazendo as divisões aqui, 1,6 por 8 dá 0,2. E aqui uma simplificação dividindo por 3. 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. E a divisão aqui das potências dá 10 elevado a 6 menos menos 1, que vai dar menos 6 mais 1, que vai dar menos 5. E como
os dois termos têm 10 a menos 5, podemos colocar em evidência do lado direito. Seguindo as contas aqui, vamos multiplicar o 9 por 0,2, que vai dar 1,8. E o 9 vezes 2, 18 sobre 3, dá 6 negativos. Subtraindo aqui, dá menos 4,2 vezes 10 a quarta volts. O potencial 80 centímetros do centro das esferas. Como este ponto é justamente dentro da esfera, da casca esférica, melhor dizendo, então o campo é nulo, porque a casca esférica está em equilíbrio eletrostático. Ok? Letra C. Calcular o potencial elétrico e o campo elétrico para uma distância D de 120 centímetros ao centro das esferas. Nesse caso, esse ponto D está a uma distância maior que o raio externo da casca esférica. Então, é simplesmente, novamente, fazer a soma dos potenciais para a distância D de 120 centímetros. E, colocando os valores, isso, a constante eletrostática fica em evidência, 9 vezes 10 a nona. QA é 1,6 microcoulombs, está aqui. A distância é de 1,2 vezes 10 a menos 1 metro. QB é negativo, então menos 6 vezes 10 a sexta, está aqui, microcoulombs, sobre a distância que também é de 1,2 vezes 10 a menos 1. Aqui podemos simplificar 1,6 por 1,2, é equivalente a 16 por 12, dividido por 4, fica 4 terços, menos 6 por 1,2 é 60 por 12, que dá 5 sobre 1. E a divisão das potências aqui, 10 a menos 6 por 10 a menos 1, vai dar 10 a menos 5, como ambas as parcelas têm esse fator, coloca-se ele do lado direito em evidência. Agora, operando os termos, multiplicando o 9 por 4, dividindo por 3, dá 12. E o 9 vezes 5 dá 45, só com o sinal de menos aqui. E as potências, fica 10 elevado a 9 menos 5. Em resumo, nós temos que 12 menos 45 dá menos 33, vezes 10 elevado a quarta volts. Por fim, o potencial elétrico vai ser de menos 3,3 vezes 10 a quinta volts. Agora, para calcular o campo elétrico, devemos observar que os campos, tá certo, da casca e da esfera são paralelos. Então, basta usar a definição de campo elétrico, vai ser K vezes a soma das cargas em módulo, sua distância ao quadrado. Só que como uma carga B é negativa, vamos ter aqui uma pequena subtração, Fica 9 vezes 10 a nona, QA é 1,6 vezes 10 a menos 6, e como ambas estão em microcoulombs, aparece o fator aqui 10 a menos 6. E a distância é de 1,2 metros ao quadrado. Elevando ao quadrado 1,2 dá 1,44. 1,6 menos 6 dá 4,4 negativo. Em módulo, 4,4 positivo. E operando as duas potências, fica 10 elevado a 9 menos 6. Fazendo essa divisão, 9 vezes 4,4 dividido por 1,44 dá 27,5 vezes 10 elevado a 9 menos 6, que vai dar 2,75 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Observação antes de começar a fazer a questão 8. Potencial elétrico em corpo em contato elétrico com terra é sempre nulo. E o potencial da terra é igual a zero. Então, veja que de vez em quando eu falo o terra, que seria o corpo terra, ou a terra, que é um caso particular que a gente vai usar muito, que é a própria terra, o planeta, tendo potencial nulo. Ok. Questão 8. Na figura ao lado, há dois condutores esféricos, sendo um maciço A, de 30 cm de raio, e outro oco B, de raio interno igual a 80 cm e externo igual a 100 cm. O condutor A está eletrizado com carga igual a mais 4 microcoulombs, enquanto B está ligado à Terra. Sendo a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb a menos 2, determine o potencial da esfera A,
o potencial da esfera B, e C, o potencial no ponto P a 50 centímetros do centro das esferas. D, o esboço do gráfico do potencial em função da distância do centro das esferas. Desta forma, os dados são: o raio da esfera A, 30 centímetros, o raio interno da esfera B, 80 centímetros, o raio externo da esfera B, 100 centímetros, a carga da esfera A, 4 microcoulombs, e a constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado, coulomb a menos 2. E são pedidos o potencial da esfera A, o potencial da esfera B, o potencial a uma distância de 50 centímetros do centro da esfera A e o gráfico do potencial pela distância. É importante observar que, como a esfera B foi ligada à Terra, seu potencial será nulo, ou seja, a resposta do item B é zero. E o que vai acontecer vai ser induzido na superfície interna da casca esfera B uma carga negativa de mesma intensidade da esfera A. Pronto, feita essa observação, vamos resolver as questões. Letra A. Inicialmente, tem que relembrar que o potencial para o cálculo aqui da esfera é K vezes Q vezes a distância D. No caso, para a esfera A vai ser o seu próprio raio. E para as cargas induzidas negativas vai ser o raio interno da casca esférica. Colocando a constante eletrostática em evidência, nós temos essa expressão aqui, colocando os valores, não é isso? 9 vezes 10 a nona. QA é 4 microcoulombs, então 4 vezes 10 a menos 6 sobre o raio A, que é de 3 vezes 10 a menos 1 metros. QB tem mesmo sinal de QA, certo? Então menos 4, mesmo sinal não, sinal oposto ao de A. Menos 4 vezes 10 a menos 6 sobre o raio interno, que é onde ela se encontra, que é de 8 vezes 10 a menos 1 metros. Bom, o que nós vamos fazer agora? Multiplicar por 9. Então, 9 dividido por 3 dá 3 vezes 4, já aqui 3 vezes 4. Vezes 10 a quinta, né? Porque 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 1 dá 10 a menos 5. Menos 9, aí 4 dividido por 8 dá 0,5 vezes 10 a menos 5. Colocando aqui a potência de 10 a quinta a menos 5 em evidência, né? Fica... Então, sobra 3 vezes 4, 12. 9 vezes meio dá menos 4,5, tá certo? Vezes 10 elevado a 9 menos 5. 12 menos 4,5 dá 7,5. Vezes 10 elevado a quarta volts. Na letra B, potencial, tá certo? Na casca esférica B, como eu falei, como ele está aterrado, vai ser igual a zero. Letra C. Bom, só relembrando, o potencial de A foi de 7,5 vezes 10 a quarta volts, o potencial de B, 0 volts, e o potencial para calcular vai ser dado para essa expressão, constante vezes a carga sobre a distância. Bom, no ponto P é criado o potencial devido à esfera A e à casca B. Ok? Lembrando, então, que a casca B, só quem vai produzir potencial é justamente as cargas induzidas a uma distância do raio interno dela. Colocando a constante eletrostática em evidência e colocando os valores, nós chegamos a isso. 9 vezes 10 a nona, QA é 4 vezes 10 a menos 6, né, que é microcoulombs, sobre a distância de P, que é de 50 centímetros, ou seja, 5 vezes 10 a menos 1. A carga B é justamente igual à carga A, só que de sinal contrário, porque ela foi induzida pela carga A. Então, 4 vezes 10 a menos 6, sobre a distância do centro até a superfície interna da casca, que é de 80 centímetros, que é o raio B interno, né?
Fazendo aqui as divisões possíveis, 4 por 5 dá 0,8, 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 1 dá 10 a menos 5, não é isso? Repete a base, que é 10, soma-se 6 com o contrário de menos 1, então menos 6 mais 1, menos 5. 4 dividido por 8 dá meio, e a mesma coisa aqui vezes 10 a menos 5. O que é que nós podemos fazer? Fatorar aqui o 10 à quinta, né, que é um fator comum, e aí operar ele com 10 à nona, não é isso? E subtrair 0,8 de 0,5 dá 0,3. 0,3 no caso. Em resumo, 9 vezes 0,3 dá 2,7 e 10 elevado a 9 menos 5 dá 10 elevado a 4. Por isso, nós encontramos que o potencial de P vai ser 2,7 vezes 10 a quarta volts. Letra D. O campo elétrico, o gráfico dele vai ser assim. Dentro do condutor A, no caso da esfera A, nós temos um potencial constante, como nós já vimos, né, que vale 7,5 vezes 10 a quarta volts. E fora dela, ele vai caindo, tá certo? Até chegar a zero, justamente no raio interno da casca esférica. E a partir daí mantém-se em zero porque ele está conectado com terra, cujo potencial é nulo. Questão 9. 3 esferas condutoras de raios 3R, 2R e R encontram-se ligadas por fios condutores. Antes das ligações, a esfera A tinha carga Q, maiúsculo, e as esferas B e C tinham carga nula. No equilíbrio eletrostático do sistema, qual a carga de cada uma? Então, elas estão ligadas e em equilíbrio eletrostático. Então, os dados são esses. Os raios de A, 3R, de B, 2R, e o de C, 1R. A carga inicial de A é simplesmente Q maiúsculo. De B e de C, 0. Quais são as cargas finais de cada esfera? Bom, o potencial, só para lembrar, é dado por constante eletrostática vezes o valor da carga sobre a distância D. Bom, pela conservação da carga, nós temos o seguinte, que a carga inicial tem que ser igual à carga final. No início, só a carga de A é que não é nula e vale Qzão, que é maiúsculo. Isso tem que ser igual à soma das cargas de cada esfera depois do contato. Ok? Além disso, nós temos equilíbrio eletrostático no final. O que quer dizer isso? Que os potenciais das esferas têm que ser iguais. VA tem que ser igual a VB, que tem que ser igual a VC. Ou seja, a constante eletrostática vezes a carga de cada uma sobre o seu raio tem que ser constante. Dividindo tudo pela constante eletrostática para simplificar, encontramos que a carga final da esfera A sobre 3Rs vai ser igual à carga final da esfera B sobre 2Rs, que é igual à carga final da esfera C por 1R. Simplificando novamente e dividindo por R, encontramos finalmente que a carga final de A sobre 3 vai ser igual à carga final de B sobre 2, mais a carga final de C sobre 1. Ou seja, que a carga final de A vai ser 3 vezes maior que a carga final de C. E que a carga final de B vai ser 2 vezes maior que a carga final de C. Pegando esses dois resultados, que é devido à conservação, ou melhor, do equilíbrio eletrostático, nós encontramos QAF igual a 3QCF, como vimos, e QBF igual a 2QCF. Agora vamos à ideia da conservação da carga. A carga inicial, que é Q, tem que ser igual à soma das 3 cargas finais, de A, de B e de C. Só que QAF, a gente acabou de ver, 3QCF. E quem é QBF? 2QCF. Resumindo, 3 mais 2 mais 1, nós temos que a carga Q inicial é igual a 6 carga final de C. Ou seja,
a carga final de C é 1/6 de Q. Agora, levando esses valores para A e para B, nós encontramos que a carga final de A é metade da carga que ela tinha no início. E a carga final de B, tá certo? Vai ser 1/3 da carga inicial Q. Ou seja, cada uma, a esfera maior vai ter uma carga maior, e a esfera média, que é B, uma carga intermediária, e a carga C, a menor de todas. Muito embora que, superficialmente falando, C vai ter a maior concentração de cargas. Ok. Questão 10. Entre duas placas eletrizadas dispostas horizontalmente, existe um campo elétrico uniforme. Uma partícula com carga -3 microcoulombs e massa m é colocada entre as placas, permanecendo em repouso. Sabendo que o potencial da placa A é de 500 volts, que a placa B está ligada à Terra, que a aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado e que a distância D entre as placas vale 2 centímetros, determine a massa m da partícula. Bom, os dados estão aqui. A carga Q é de -3 microcoulombs, o potencial A 500 volts positivo, potencial B 0, que está ligado à Terra, a distância entre A e B de 2 centímetros, que dá 0,02 metros, a aceleração gravitacional 10 metros por segundo quadrado e a massa m é o que desejamos calcular. Bom, vamos utilizar a ideia então de que o potencial de AB é igual ao campo vezes a distância de AB. Para um campo constante, isso é válido. E observar também que, como ela está em equilíbrio eletrostático, ou seja, em equilíbrio dinâmico, melhor dizer, vale a primeira lei de Newton. Forças para cima tem que ser igual a forças para baixo, em módulo, não é isso? Então, no repouso, a força resultante tem que ser nula. Força elétrica menos o peso tem que ser igual a 0, ou seja, força elétrica igual ao peso. Quem é a força elétrica? Carga vezes o valor do vetor campo elétrico, que é igual ao peso, que é massa, vezes a aceleração gravitacional. Ou seja, Q que multiplica V de AB sobre E de AB, tirando dessa fórmula aqui à esquerda, isolando E, não é isso? Ou seja, a massa vai ser igual a carga vezes o potencial de A para B, dividido pela gravidade vezes a distância de A para B. Assim, colocando os valores numéricos, encontramos que a massa será igual a carga, que é 3 vezes 10 a menos 6 microcoulomb, né? Vezes a diferença potencial de A para B vai ser de 500, que é em A, menos 0, que é em B, que está aterrado, sobre a aceleração gravitacional, que é 10 metros por segundo quadrado, vezes a distância de A para B, que é 2 centímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2 metros. 500 menos 0 vai dar 500, então ficamos com 3 vezes 500, vezes 10 a menos 6, e embaixo vamos operar as duas potências. 10 vezes 10 a menos 2 vai ser igual a 10, repete a base e opera-se o expoente. 1 menos 2 dá menos 1. Agora vamos multiplicar o 3 por 500, que vai dar 1.500, dividir por 2, que vai dar 750. E operar as duas potências. A divisão de potências, repete a base e opera-se o expoente do numerador, que é menos 6, com o sinal trocado do denominador. Então, menos 6 mais 1, menos 5. Ou seja, simplesmente a massa vai dar igual a 7,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas, ou 7,5 gramas. Com isso, encerramos. Bye, bye. Até a próxima.